Muito bem. Agora com vocês, a Janaína Rabelo. Janaína Rabelo é psicóloga, pós-graduada em saúde mental, atua na atenção básica à saúde, no SUS, e atendimento clínico em consultório particular. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Débora, pelo convite para a gente estar aqui falando hoje um pouco sobre a saúde mental e os impactos, que a pandemia causou para a nossa saúde. E agradecer a presença de todos vocês que saíram de casa com esse frio para a gente estar aqui falando sobre isso. Quando a Débora me convidou para a palestra, eu até brinquei com ela que o nosso desafio agora era voltar para o presencial, depois de tanto tempo fazendo live, gravando vídeo, tendo esse contato mais através das redes sociais. E aí hoje, com a passagem, com o controle da pandemia, melhor dizendo, a gente já pode estar aqui presencial, graças às vacinas também, Então é um prazer e um privilégio muito grande poder estar aqui hoje. Então, como fica a nossa saúde mental após a pandemia? De algum modo, todos fomos afetados pela pandemia de Covid. Não só quem teve a doença, mas a pandemia foi algo muito inesperado. Ninguém imaginava há 2 anos e meio atrás que a gente fosse passar por isso e que fosse se estender durante praticamente 2 anos. Então foi algo inesperado, algo que se prolongou, atingiu muitas pessoas, a doença de várias formas, umas pessoas de forma mais grave, outras não. Algumas pessoas infelizmente perderam entes queridos. Então foi algo que impactou tanto o nosso estilo de vida quanto a nossa saúde. Eu trouxe aqui uma frase do Viktor Frankl, eu gosto sempre de estar citando ele, primeiramente pela história dele e também eu gosto muito da teoria dos livros dele. E o Viktor Frankl, ele foi um psiquiatra e neurologista, e durante o período da Segunda Guerra Mundial, por ser de família de judeus, ele foi prisioneiro dos campos de concentração. Então ele passou por um sofrimento muito extremo. Ele perdeu a esposa, perdeu os pais, trabalhou de forma forçada, enfrentou frio, fome, isso por anos, por 4 diferentes campos de concentração. E a partir da experiência dele nos campos de concentração, ele escreveu um livro, a tradução para a gente ficou Em Busca de Sentido, e nesse livro ele traz essa frase: ora, numa situação anormal, uma reação anormal é simplesmente a conduta normal. Então, durante a pandemia, a gente passou por uma situação anormal. Então, a gente também teve reações um pouco anormal. A gente sentiu medo, a questão do isolamento para a gente foi algo difícil, principalmente para nós, que temos essa questão da presença, do abraço, do toque. Então, foi algo que teve que ser modificado na nossa vida, a questão do uso de máscaras e muitas outras coisas que a gente foi se adaptando. Então, a reação que a gente teve também, ela foi anormal e era algo esperado para o momento. Passar por um sofrimento não determina o desenvolvimento de um transtorno mental. Então, passar por um sofrimento, por um estresse muito grande, não significa que a pessoa vai desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, um transtorno de ansiedade, entre outros transtornos. Porque cada pessoa tem uma forma de reagir ao sofrimento, Isso vai depender de características, pessoais, de história de vida, de como que cada um internalizou e deu significado para as coisas, para diferentes características de personalidade também. Então, não é o sofrimento em si, o estresse, o trauma, que vai fazer com que a gente desenvolva um transtorno, Porque se tem um transtorno mental, são necessários muitos ingredientes, como para fazer um bolo, Então, são várias coisas que precisam para a gente desenvolver um transtorno.
ele sozinho, por si só, não vai causar o desenvolvimento de um transtorno mental. Sentir é viver, respeitar e aceitar os próprios sentimentos e emoções. É muito comum que as pessoas às vezes cheguem no consultório, principalmente familiares. Ah, meu filho passou por isso, minha mãe está passando por aquilo, estou muito preocupado. Então, diante de uma situação difícil, né, a gente vai responder com as nossas emoções, que nem sempre vão ser agradáveis. Então, sentir, né, sentir medo, tristeza, raiva, entre muitos outros sentimentos, né, não tem nada de errado com isso. Então, evitar o julgamento e evitar repreender as próprias emoções. Às vezes, quando a gente passa por algumas situações e a gente começa a nos julgar, nossa, eu não devia estar me sentindo assim, eu acho que eu estou muito inadequado, e isso, às vezes, mais nos prejudica do que ajuda, porque pode, inclusive, aumentar a nossa ansiedade. Então, é preciso que a gente entenda aquilo que a gente está sentindo, que a gente reconheça, aprenda a dar nome para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, né? Evitando julgamento, evitando repreender aquilo que a gente sente. Emoções difíceis e desagradáveis fazem parte da experiência de todos. Nossas emoções têm um significado. Isso aqui é muito interessante porque às vezes a gente fica doido para ficar livre da tristeza, da raiva, do medo, quando na verdade, né, as emoções elas têm uma função na nossa vida. Elas mostram aquilo que é importante para a gente, por exemplo, a questão do medo. Quem ficou com medo aí durante a pandemia? Acredito que quase todo mundo, né? Teve medo de adoecer, de transmitir a doença, de perder alguém da família. Então isso mostra, né, que a sua vida, a vida das outras pessoas é importante. Então as emoções elas têm um significado para a nossa vida. E elas também ajudam a gente a lidar com as situações difíceis, e não só com as difíceis, né? Às vezes tem emoções boas também, mas acaba que a maioria das emoções, elas são um pouco desagradáveis de serem sentidas, de serem vivenciadas, porque elas precisam chamar a nossa atenção. Elas são um sinal de alerta para a gente, né? É uma forma da gente reagir e de proteger a nossa vida. Então, o medo, por exemplo, durante a pandemia, ele era protetivo, né? Se a gente não tivesse medo, com certeza teria sido muito pior, né, o que aconteceu. Então, diferentes formas de reação durante a pandemia, né? Algumas pessoas a gente viu com muito medo, outras negando completamente, né? Sem medo algum, se expondo, criticando às vezes, né, quem estava se protegendo, né? São características pessoais de cada pessoa, mas o mais normal, né, seria a gente reagir com pelo menos um pouquinho de medo. A doença foi diferente para cada pessoa. Para algumas pessoas, inclusive, causando prejuízos para a saúde após o adoecimento grave ou não. Muita gente aqui, né, teve Covid, de acordo com a pesquisa da Débora, e familiares também teve, né? Eu mesmo tive Covid 2 vezes, cada um foi de um jeito, mas todos os dois leves. A minha mãe, por exemplo, teve, né, ficou hospitalizada durante mais de 30 dias, entubada, em estado muito grave. Então, a doença ela foi muito diferente para cada pessoa. E a gente está vendo também, está sendo comum a gente atender pessoas que ainda estão com alguma sequela ou alguma dificuldade por causa da doença, né? Cansaço, esquecimento, né? Falta de atenção. Muitas pessoas perderam o olfato e algumas não recuperaram, né? Até hoje, 1 ano depois. Então, tudo isso causa um impacto para a nossa saúde mental, né? Altera a nossa forma de se relacionar com o mundo. E tudo que mexe, né, com a gente, tudo que afeta de alguma forma, né, impacta também a nossa saúde mental. Então, o Brasil já tinha, né, números elevados de transtorno de ansiedade, de depressão. E com a pandemia era esperado que aumentasse, né, e de fato aumentou, pelo menos assim, na minha experiência de colegas também, a gente nota um aumento muito grande da demanda, né, por atendimento psicológico
e queixas, né, relacionadas principalmente relacionadas à ansiedade. Então, agora que a gente está começando a entender o que aconteceu. Há um ano atrás, por exemplo, os atendimentos eles giravam muito em torno do Covid mesmo, né? Do pós-adoecimento, de algumas pessoas terem passado pela doença ou às vezes está doente e está com medo, né, do que ia acontecer, porque é uma doença muito incerta, né? Ninguém sabe exatamente se vai passar muito mal ou não, então isso causou muita insegurança, muita ansiedade. Então, há um ano atrás, os atendimentos eles estavam girando muito em torno dessa temática do Covid. Algumas pessoas me perguntam, você tem atendido pessoas com trauma pela doença? Há um ano atrás, né, parecia que sim, hoje não. Hoje raramente chega alguém com medo ou com alguma dificuldade relacionada ao Covid. Hoje acho que as dificuldades elas estão sendo mais relacionadas a esse período de isolamento, essa fase de adaptação, né, de retorno, principalmente crianças e adolescentes, né, retornando aí para as escolas. Então a gente vê essa dificuldade de adaptação, principalmente, pelo menos assim que eu tenho notado, adolescentes na faixa de 12, 13, 14 anos, até 15, 16, porque acho que eles passaram, né, dessa fase da infância para a adolescência num período assim de maior isolamento, né, sem ir para a escola presencial. E o período da adolescência, pelo menos era o esperado, né, que o adolescente ele fosse se afastando um pouco da família e se aproximando de um grupo de iguais, né, onde ele se sentisse pertencente, onde ele se reconhecesse. E aí, com a pandemia, isso, né, ficou mais prejudicado, né, o fato de não estar indo para a escola, de não estar tendo contato tanto com o presencial. E aí agora eles voltam, né, de repente eu era criança, de repente está adolescente, um monte de emoções, um pouco diferente, um monte de coisa acontecendo e uma dificuldade muito grande de adaptação. Então é algo que tem chamado a atenção esse impacto, né, principalmente para crianças e adolescentes. Era o esperado também, de acordo com a Organização de Saúde da América Latina, o impacto maior seria para mulheres e crianças. E, né, pelo menos crianças e adolescentes a gente tem percebido. E uma mudança também, né, de comportamento. Há um tempo atrás, às vezes era difícil segurar adolescente em casa, né? As crianças também. Hoje em dia os pais estão tendo quase que empurrar as crianças para sair do quarto, da frente, né, do computador. Do computador não, né? Hoje é do celular. Né? E a pandemia afetou a nossa sensação de segurança. Esse talvez seja um dos motivos, né, que a gente está vendo um aumento muito grande dos transtornos de ansiedade. Né, com a pandemia, essa questão do trabalho, né, ficou muito incerto, muito inseguro, a saúde também, né, como que vai ser. E para as pessoas que têm uma característica mais controladora, foi mais difícil ainda, porque a gente não tem controle sobre o que nos acontece. A gente consegue controlar como a gente reage diante do que nos acontece e mesmo assim é muito difícil ter esse controle, né, sobre a nossa reação. Então, controlar o que nos acontece, quem adoece, quem não adoece, é totalmente impossível, né? E a pandemia ela impôs isso para a gente de uma forma, né, muito concreta. Então, além dos riscos da doença, o período da pandemia afetou o nosso estilo de vida e modos de comportamento, a curto, médio e longo prazo. Então, a curto prazo seria mais essa questão mesmo do afastamento, do uso de máscaras, do modo como que a gente cumprimenta as pessoas. E só que com essa questão do isolamento, a gente passou a utilizar muito mais a tecnologia, né, a internet. Então, algumas coisas vieram para ficar. Então, o home office, né, que para algumas pessoas ele seria temporário, funcionou tanto que hoje em dia estão trabalhando de casa, né? Mesmo voltando para a rotina presencial, algumas pessoas continuam trabalhando nas suas casas. Então, foi um impacto aí que a pandemia trouxe para a gente também.
porque isso depende de como você internalizou as suas experiências. É o que eu estava falando no começo, né? Então, cada pessoa é de uma forma. Então, é muito difícil da gente precisar, assim, quais que são os impactos, né, para a saúde mental, porque cada pessoa reage e responde de uma forma. A gente sente de forma muito parecida, mas a nossa forma de reagir ela é muito diferente, né, de uma pessoa para outra. Em muitos momentos da vida não será possível evitar a dor e nem somente buscar o prazer, mas sim encontrar um sentido no sofrimento. Quando não podemos mudar a situação, nós somos desafiados a mudar nós mesmos, a nos reinventar. Somos maiores do que os danos que tivemos. Então, né, apesar de todas as dificuldades, né, que a gente viveu aí no período da pandemia, né, como o tempo vai passando, vai ficando quase que a sensação de um pesadelo, né, que foi ficando lá para casa, aquele período mais crítico, e a gente vai esquecendo. Mas, né, se o sofrimento ele faz parte da nossa vida, se não tem como a gente evitar, não tem como a gente fugir, né, tem como a gente aprender algo com ele, né, tirar uma experiência dele e se fortalecer. Esse também é o pensamento do Viktor Frankl, né, que eu vou finalizar minha fala. Quando a situação for boa, desfrute. Quando a situação for ruim, transforme. E quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Então, esse era o recado, né, que eu tinha para deixar hoje para vocês. E eu gosto muito dessa frase, eu acho que encaixou muito bem com a pandemia. Né? A pandemia foi uma situação que a gente não pôde mudar. E muitas outras situações da nossa vida a gente não vai poder mudar também. Mas, se a gente não pode mudar a situação, então que a gente se transforme, que a gente busque algo de positivo naquilo que é ruim. Claro que para a gente conseguir isso aqui também, é importante que a gente entenda que a gente precisa estar saudável. E acho que uma coisa que a pandemia evidenciou muito foi a necessidade da gente cuidar da nossa saúde, tanto mental quanto física, né? Porque é difícil a gente separar, colocar em caixinhas aqui é a saúde mental, aqui é a saúde física, não tem como a gente fazer isso, porque uma coisa interfere na outra. Mas eu acho que esse cuidado, né, com a saúde, falar sobre saúde mental, foi algo que a gente falou muito, né, nesses últimos 2 anos, e acho que a gente precisa de falar cada vez mais, e não só de falar, né, cuidar também da nossa saúde. E para que a gente consiga se transformar, a gente precisa estar saudável. Então, muitas vezes, né, a gente vai precisar de contar com a ajuda de um profissional, inclusive para separar, né, as nossas emoções. Até esqueci de falar isso, de explicar, né, sobre sentir é normal, né, ter as emoções é normal, mas, né, como que eu diferencio, né, se o que eu estou sentindo é normal ou não? Né? A gente vai fazer essa diferença através da intensidade, da frequência. Então, uma coisa que está muito intensa, que está atrapalhando o meu dia a dia, um sentimento que atrapalha, me impede de fazer as funções que eu fazia há um tempo atrás, que se prolonga por muitos dias, né? Isso não é normal. Mas, na dúvida, né, a gente procura um profissional para te orientar, para avaliar, para conduzir, né, o melhor tratamento, se for possível. Porque é muito necessário que a gente esteja saudável para que a gente consiga se transformar, encontrar soluções, enxergar saídas, possibilidades, porque muitas vezes elas existem, elas estão na nossa frente, mas se a gente está tomado de ansiedade, de medo,